A Thermo Fisher Scientific é uma empresa americana que hoje é uma das líderes globais no fornecimento de soluções científicas, sendo conhecida por suas pesquisas na área de biotecnologia e farmacêutica, além de desenvolver produtos químicos e tecnologias que auxiliam nos avanços científicos de milhares de laboratórios pelo mundo, muitos dos quais ela mesma tem comprado, em uma série de aquisições agressivas que vem acontecendo desde sua fusão original em 2006, onde duas outras empresas se fundiram para dar origem à Thermo Fisher Scientific. E apesar de hoje ela ter uma receita anual na casa dos 40 bilhões de dólares, o negócio todo começou como uma pequena revenda de material de laboratório. E no seu processo de expansão, a empresa acabou se metendo em algumas polêmicas relacionadas à indústria farmacêutica. Eu sou Revel, você está na UVP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Thermo Fisher. A Thermo Fisher Scientific, gigante do setor de pesquisa e biotecnologia, surgiu como uma fusão recente de duas empresas super antigas, a Fisher Scientific, fundada em 1902, e a Thermo Electron, fundada em 1956. Vamos voltar então para o ano de 1902 para entendermos o começo da Fisher Scientific. A empresa foi fundada por Chester Garfield Fisher, um engenheiro formado na Universidade de Pittsburgh, que vinha de uma família humilde de 8 filhos. Ao se formar na faculdade, ao invés de procurar emprego, Chester quis tentar iniciar um negócio próprio no ramo de revenda de equipamentos de laboratório. Então, aos 20 anos de idade, ele pegou dinheiro emprestado com amigos e familiares, comprou alguns instrumentos de laboratório e começou a revendê-los. Chester usava todo o lucro de suas vendas para reinvestir no negócio, comprando ainda mais materiais e aumentando sua lista de itens do catálogo, lista que foi oficialmente publicada apenas em 1904, 2 anos depois da criação da empresa. Os primeiros produtos vendidos pela Fisher Scientific incluíam microscópios, colorímetros, kits de dissecação e instrumentos científicos de medição como buretas, pipetas e balanças, além de tornassóis, que são tipo umas fitinhas para medir o pH de certas misturas, além de vender também modelos anatômicos, que eram bastante usados em salas de aula. Esses itens eram vendidos principalmente a laboratórios de pesquisa e universidades espalhadas pelos Estados Unidos. Conforme a empresa foi ganhando tamanho, ela passou também a vender para a indústria farmacêutica e para hospitais locais. Quando nós pensamos em empresas que mudaram o mundo, geralmente a gente imagina alguma empresa que criou um produto muito fora da curva e que acabou catapultando a marca para o sucesso. Bom, esse não foi o caso da Fisher Scientific. Nos seus primeiros anos, apesar de terem um departamento de desenvolvimento desde 1915, eles não criaram nenhum produto disruptivo e único. Ao invés disso, eles focariam em produzir e vender versões otimizadas de instrumentos que já eram usados amplamente em laboratórios. O departamento de desenvolvimento e pesquisa, junto com o departamento de propriedade intelectual da empresa, conseguiram fazer com que vários instrumentos europeus de melhor qualidade conseguissem encontrar seu caminho até a América. Esse foi o caso do Maker Fisher Burner, um queimador de laboratório que foi desenvolvido por um cientista francês, mas que foi popularizado em solo americano pela Fisher Scientific nos anos 20. Em 1925, eles adquirem a empresa canadense Scientific Supplies, aumentando ainda mais o seu portfólio e seus pontos de venda. Nessa época, boa parte dos irmãos de Fisher e membros de sua família já estavam trabalhando na empresa, que era considerada por todos um grande sucesso. Foi o filho de Chester, Aiken Fisher, que acabou ganhando a liderança da empresa em 1949. Nos anos 50, a Fisher Scientific já era uma referência da indústria de materiais de laboratório, e expandiu ainda mais seus setores de atuação ao comprar outras empresas de aparelhos médicos, abrindo até mesmo lojas onde vendiam esses aparelhos, totalmente voltados para o meio hospitalar. E enquanto a Fisher Scientific colhia os frutos daquele ousado engenheiro de 20 anos que um dia decidiu empreender, uma outra empresa surgia em Massachusetts, a empresa que décadas mais tarde se fundiria à Fisher e daria origem a uma das maiores empresas do seu segmento. A Thermo Electron foi fundada em 1956 por dois amigos universitários recém-formados, George Hatsopoulos, um engenheiro mecânico do MIT, e Peter Nomikos, formado em negócios na Harvard. George era um imigrante grego, dono das ideias inovadoras. Sempre sonhador, ele queria desenvolver novos aparelhos para ajudar o setor privado e público com problemas ligados ao funcionamento da termodinâmica. Já Peter era o cara dos negócios, que entrou na jogada muito mais como um investidor, botando dinheiro na mão de George para que ele fizesse a companhia crescer e dar lucro. A história de George é fascinante. Quando ele vivia na Grécia lá pelos seus 14 anos, viu sua terra natal sendo invadida pelos alemães em 1941. Ele começou a construir rádios que eram capazes de sintonizar transmissões dos aliados, e começou a vender suas invenções para grupos gregos da resistência.
algo que era bastante perigoso, porque se pegassem ele, ia ser uma passagem só de ida para os campos de concentração. Isso felizmente acabou não acontecendo, e na sua vida adulta, George iria cursar engenharia na Europa, e logo depois disso ia se mudar para os Estados Unidos e conseguiria uma graduação no MIT, uma das mais renomadas faculdades americanas. George tinha uma paixão por aparelhos eletrônicos, e principalmente por aparelhos eletrônicos que mexiam com a termodinâmica. Ele fundou a Thermoelectron com um empréstimo de $50.000 dado por Peter, e começou a fazer pesquisas na sede da empresa, que ficava na garagem da sua casa. A Thermoelectron naquela época só tinha um funcionário, o irmão de George, que trabalhava de forma não remunerada na garagem da casa deles. Bem no começo, a empresa não dava lucro nenhum, e George se agarrava aos poucos contratos com o governo e com o setor privado que garantiam a ele um know-how para conseguir pegar ainda mais contratos. A empresa ajudava outros grupos a melhorarem projetos de geradores, fornos elétricos e máquinas que no geral mexiam com altas temperaturas. Nos anos 60, a empresa já operava de uma forma muito mais profissional, tendo uma sede de verdade e mais de 40 funcionários. Depois de ter fechado vários contratos com o governo, eles acabaram chamando a atenção de uma empresa de aviação chamada Martin Marietta Company. A gente já comentou sobre a Martin Company no nosso vídeo sobre a Lockheed Martin, que hoje é uma das maiores empresas do setor de defesa do mundo. Mas vale lembrar que antes da fusão, enquanto a Lockheed ainda estava focada em construir aviões para a guerra, a Martin começava sua empreitada no ramo dos foguetes, e participaria junto com várias outras empresas da corrida espacial dos anos 60. A capacidade da Thermoelectron em lidar com materiais resistentes ao calor chamou a atenção da Martin Company, que na época trabalhava com materiais alternativos para o revestimento dos seus foguetes. A Martin fez uma oferta de aquisição, onde compraria 51% da Thermoelectron e manteria George no comando das operações, dobrando ainda o seu salário. A oferta, apesar de tentadora, acabou sendo recusada por George. Ele temia que se a sua companhia fosse comprada por outra empresa, ele perderia a autonomia dos seus projetos. O foco de George nunca foi o dinheiro, mas sim o de criar novos produtos e experimentar maneiras diferentes de lidar com problemas de superaquecimento e falhas estruturais dos projetos alheios. Ele incentivava seus engenheiros a pensarem fora da caixa, e o clima da empresa era extremamente colaborativo e descontraído. Muitas invenções, que não tinham a princípio uma utilidade prática, eram elogiadas pelo chefe. Algumas dessas invenções acabariam voltando anos depois, para serem patenteadas em produtos usados por outras empresas. Esse foi o caso da máquina de vapor de ciclo Rankine, que acabou sendo adotada pela Ford em 1968, e selou uma parceria entre essas duas empresas. No finalzinho dos anos 60, tanto a Fisher Scientific quanto a Thermoelectron eram duas empresas de capital aberto, tendo suas ações negociadas em bolsa. Os ramos de atuação delas, porém, eram bastante diferentes. A Fisher produzia e vendia materiais de laboratório e equipamentos médicos, enquanto a Thermo focava no desenvolvimento e pesquisa de máquinas e materiais que trabalhassem bem com o calor. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. As duas iriam se fundir apenas em 2006, mas antes disso, uma longa lista de aquisições aconteceria. A Thermoelectron, que estava brilhando nos anos 60 em um franco processo de expansão, acabou se acomodando com seus contratos nos anos 70. Financeiramente a empresa estava muito bem, mas essa estagnação no setor de pesquisas iria cobrar o seu preço. Nos anos 80, a empresa percebeu uma diminuição nos seus contratos devido a uma crise no setor industrial. George percebeu que a empresa tinha que voltar a diversificar e desenvolver novos produtos, e voltou a investir pesado no setor de pesquisa e desenvolvimento. Nessa época, a empresa teve avanços importantes em vários produtos inovadores, como monitores cirúrgicos, máquinas que removiam resíduos agrícolas, equipamentos que reciclavam papel e ar-condicionados que funcionavam com gás natural. Várias dessas invenções foram patenteadas e seriam produzidas em larga escala por outras empresas, aumentando assim o faturamento da Thermoelectron. A Fisher Scientific também não ia nada mal, com vários negócios sendo fechados e com uma expansão cada vez maior da sua linha de produtos. A empresa agora era tocada por Aiken Fisher, filho do fundador da empresa que faleceu em 1965 aos 84 anos de idade.
Nesse mesmo ano, a empresa foi listada na Bolsa de Nova York, e suas ações decolaram nos anos seguintes conforme os lucros da empresa iam crescendo. E a partir do finalzinho dos anos 60 até os anos 80, a Fisher faria uma série de aquisições. Ela compraria fabricantes de pipetas, fabricante de instrumentos ópticos, empresas do segmento educacional e outras empresas especializadas no desenvolvimento de instrumentos laboratoriais. Em 1981, a Fisher Scientific acabaria sendo adquirida pela Allied Corporation, um mega conglomerado do setor químico, aeroespacial, automotivo e energético. Agora, como subsidiária da Allied Corporation, a Fisher iria lançar sua divisão de biotecnologia em 1985. As participações da Fisher começariam a ser vendidas aos poucos, até que ela se fundiria à Apogee Technology em 2002. E finalmente, em 2006, a Fisher Scientific e a Thermo Electron se unem para dar origem à Thermo Fisher Scientific, uma fusão avaliada em quase 13 bilhões de dólares. A fusão da Thermo Electron com a Fisher Scientific não aconteceu sem alguns problemas. Sendo duas gigantes do ramo de produtos laboratoriais e ferramentas tecnológicas, a fusão de alguns dos seus setores poderiam configurar um monopólio. Isso aconteceu com a sua divisão de evaporadores centrífugos. As duas empresas estavam tão na frente de qualquer outra na produção e venda dessas máquinas, que o governo só autorizou a fusão das empresas se elas vendessem parte dessa divisão a outras companhias. Foi só com essa venda que aí sim os órgãos reguladores aprovaram a fusão. O ticker de negociação continuou sendo o que era usado pela Thermo Electron. E é por isso que quando olhamos para o histórico de preço das ações, ele vai muito além de 2006, ano em que teoricamente a Thermo Fisher que nós conhecemos surgiu. O crescimento do valor das ações é algo assustador quando a gente olha para esses gráficos, e reflete diretamente a política de reinvestimento da empresa. Ao longo da sua história, ao invés de focar na distribuição de dividendo para os acionistas, ela reinveste pesado nos seus setores de pesquisa, além de fazer diversas aquisições de outras empresas. Ainda no finalzinho de 2006, ela adquiriu a BioImage, empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de bioensaio para a indústria biofarmacêutica. Em 2011, ela adquiriu a Padia, especializada em testes de alergia e doenças autoimunes. Em 2013, ela comprou a Life Technologies, fornecedora de soluções de sequenciamento genético. Em 2015, ela incorporou a Alpha ISAR, fornecedora de reagentes químicos para pesquisas. Em 2017, ela adquiriu a Patheon, outra empresa da indústria farmacêutica especializada em biotecnologia. Em 2021, a Thermo Fisher comprou a PPD, empresa de serviços de pesquisa clínica. 2020 foi um ano muito importante para a Thermo Fisher, pois foi durante a pandemia que ela começou a produzir os testes SARS-CoV-2, o famoso teste do cotonete no nariz, que começaram a ser vendidos no mundo todo, aumentando absurdamente a receita da companhia, aumento que refletiu numa alta absurda das suas ações. Muita gente naquela época acusou a Thermo Fisher de estar lucrando em cima da instabilidade causada pela pandemia, o que de certa forma não deixa de ser verdade. Mas algo que pouca gente se lembra é que a venda desses kits de testes ajudaram muitos profissionais da linha de frente a testarem seus pacientes e isolá-los de forma adequada, o que ajudou muito no combate ao vírus. A instabilidade econômica causada pelo Covid, apesar de não afetar muito a Thermo Fisher, impactou diretamente todos os mercados do mundo. E apesar da gente hoje ter superado o Covid, vivemos em um outro momento de instabilidade econômica, dessa vez gerado por uma guerra de tarifas entre o Trump e a China. Se o Trump ferrar com a economia americana, vai abrir pra gente o melhor precedente de enviar dinheiro pro exterior da história, não é isso? Se a gente estiver enviando e comprando nos Estados Unidos barato, é uma coisa que nunca aconteceu. Se der certo a estratégia, se tiver posicionado em dólar também, bom demais. Se der errado a estratégia pra ele, mas der certo pra China, se tá posicionado em ETF chinês, bom demais. Por isso que o bom investidor, ele faz o quê? Independente do cenário, ele se adequa e coloca dinheiro. Na UVP, a gente ensina sobre China, ó, muito tempo. A gente ensina sobre investimento em Ásia, Índia, Estados Unidos, não quando o dólar estava 6,30, quando os influenciadores começaram a mandar você colocar dinheiro em dólar. Aqui no canal, a gente fala sobre empresas dolarizadas, ó, desde o começo, né? Desde 2019. E quem faz a UVP tem o módulo de investimento internacional desde sempre. E tem também o módulo de investimento nacional. E tem também a aula de geopolítica para compreender esses fenômenos todos. Então, a UVP tem passado por uma expansão gigantesca. Se você quiser fazer parte, né, ter acesso a essas aulas, pagando o mesmo preço que anteriormente, e detalhe, com todos esses reajustes, obviamente, nós vamos reajustar o valor em breve. Você vai entrar aí, alvp.com.br, o maior treinamento de investimento do Brasil, obviamente, só para quem ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta nem preencher o questionário, a não ser que você mora com sua mãe, que seu pai não precisa desse dinheiro, né? Por quê? Quem investe aí
500, R$ 1.000, já começa a se beneficiar da UVP porque ela tem uma plataforma própria de investimentos que dá cashback para você em todos os seus investimentos de renda fixa. Então, a taxa que viria para a gente te devolve, só por você ser aluno ou cliente da consultoria. Atuando na criação dos testes para a Covid, a Thermo Fisher fez fortunas em um dos momentos mais sombrios da humanidade. Mas essa nem de longe seria a maior polêmica da empresa. Atuando na indústria farmacêutica e lidando com muitos testes de tecnologias inovadoras, é natural que existam algumas polêmicas relacionadas à empresa. Vocês se lembram da lista gigantesca de aquisições da Thermo Fisher? Muita gente acusa a empresa de forçar boa parte dessas aquisições, despejando grandes quantidades de dinheiro em pequenas empresas que sozinhas teriam um futuro promissor pela frente. Com essas aquisições, a Thermo Fisher acabou tirando várias empresas menores da jogada antes mesmo que elas possam causar qualquer problema para a gigante. Outra questão polêmica também são dilemas éticos envolvendo o tratamento de pacientes, além do armazenamento de dados pessoais e biológicos e más condutas na hora de administrá-los. Um exemplo que me vem na mente é o processo da família Pleasant, não só contra a Thermo Fisher, mas contra vários outros megaconglomerados laboratoriais do mundo. Esses conglomerados comercializaram durante décadas, sem autorização da família, milhões de toneladas de células HeLa, que foram desenvolvidas em laboratório a partir de células retiradas sem autorização da paciente Henrietta Lacks em 1951. Henrietta morreu naquele mesmo ano por complicações de um câncer agressivo de colo de útero. Suas células foram armazenadas pelo médico, e por algum motivo, essas células se multiplicavam num ritmo nunca antes visto, sendo extremamente resistentes. Essas células acabaram sendo enviadas a diversos laboratórios do mundo, que começaram a cultivá-las e usá-las para testes. Muitas medicações e vacinas que temos hoje vieram de estudos feitos em cima de células HeLa, que até hoje são comercializadas por empresas como a Thermo Fisher. Um acordo judicial acabou acontecendo com a família de Henrietta Lacks e a Thermo Fisher em 2023, mas os valores desse acordo não foram revelados para o público. Outra polêmica que vale comentar foram os testes de cotonete durante a pandemia. A Thermo Fisher foi alvo de inúmeras críticas por monopolizar a produção de testes PCR e de outros produtos, aproveitando a alta demanda e a situação de desespero geral para aumentar ainda mais os seus lucros. Muita gente acusou a Thermo Fisher de estar lucrando excessivamente com uma crise sanitária global. E apesar das polêmicas envolvendo a empresa, ela continua extremamente robusta nos seus resultados e reinvestindo fortemente no seu setor de pesquisas e aquisições. E apesar de pagar dividendos um pouco abaixo da média do setor, ela continua fazendo pelo menos 4 pagamentos por ano para os seus acionistas, pagando mais ou menos 0,3% ao ano e priorizando o reinvestimento dos seus lucros. Reinvestimento que acaba refletindo nas fortes altas que o papel vem tendo desde a pandemia. Se você quiser se tornar sócio da Thermo Fisher, pode comprar suas ações diretamente na Bolsa Americana pelo ticker TMO, ou via BDR no Brasil com o ticker TMOS34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e não esqueça de clicar no link aqui da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vou indo nessa, vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!